1 Reis capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e ser homem. Em outros textos, coragem e ser homem. Em outras versões, ser valente e seja homem. Vamos dizer juntos: ser valente e seja homem. Vamos lá? Ser valente e seja homem. Mais uma vez. É interessante nós depararmos com os conselhos de Davi, que está prestes a morrer. Davi está nos seus últimos suspiros de vida. E ele chama Salomão para aconselhar a ele a respeito do reino. E ele poderia ter falado que Salomão deveria se ocupar na formação, por exemplo, de um exército imbatível. Ele poderia ter dado conselhos sobre a economia da nação. Ele poderia ter dado muitos outros conselhos a Salomão, que iria substituí-lo no trono. Mas as primeiras palavras de Davi a Salomão diz: meu filho, papai está morrendo. Coragem e ser homem. Davi entende, Davi compreende que o sucesso de Salomão, que o sucesso daquela nação passaria pela profunda consciência que Salomão precisava ter a respeito de quem ele era na sua masculinidade. Duas coisas muito claras aparecem nesse texto. Primeiro, Davi destaca que ser é a primeira coisa mais importante, tanto na vida de um homem quanto na vida de uma mulher. Ser homem, seja homem. O ser, a consciência de quem eu sou, a consciência da minha identidade, a lucidez da minha identidade. Nós vivemos em dias e em tempos em que as pessoas, e muitas delas, se ocupam por demais em ter, em obter, em possuir. Mas a Bíblia nos encoraja que prioritariamente o ser precisa ser antes de qualquer coisa. A segunda coisa muito clara nesse texto é que Salomão, ele precede a ordem para ele ser homem, dizendo: coragem, ser valente, esforça-te. E isso me faz entender que o ser homem fala de um enfrentamento. A virilidade fala de batalhas, de guerras. De que o ser homem, você lutar pela sua identidade, você lutar pela sua masculinidade, te envolverá em enfrentamentos severos. E é a mesma verdade também para as mulheres. Para você viver a sua feminilidade, você passará por enfrentamentos. As coisas não acontecerão no automático da vida. E quando nós falamos de masculinidade, nós estamos falando de uma maneira muito lúcida, em entender que vivemos em dias em que o mundo, a sociedade, a cultura atual conspira contra a verdadeira masculinidade. Você percebe ataques, você percebe o esforço social para você enfraquecer a imagem do homem.
O feminismo chegou exatamente para esvaziar o homem do seu valor. O machismo está aí exatamente para corromper, exatamente para deturpar o que é ser homem. Uma coisa que é pedagógica para nós. A primeira vez que aparece a palavra macho na Bíblia, foi Deus falando, Deus que olhou para Adão e disse: tu é macho. Mas quando nós falamos de macho, em nossa cultura, nesse tempo, se pensa em algumas pessoas, aquele homem ogro, aquele homem bruto, aquele homem grosso, aquele homem ignorante, aquele homem agressivo. Mas isso não tem nada a ver com o que a Bíblia diz sobre as Escrituras, o que é ser macho. Você sabia que a palavra macho na Bíblia significa aquele que se lembra, aquele que se lembra. Quando Deus falou assim: Adão, tu é macho, Deus estava dizendo: Adão, você, todas as vezes que você ouvir essa palavra macho, eu sou macho, você precisa estar consciente e se lembrar de quem você é. O que eu disse ao teu respeito, se lembrar de qual é o seu papel, de lembrar de qual é a sua identidade, qual é a sua missão, qual é o seu propósito de vida. Ser macho na Bíblia tem a ver de homens que caminham nessa terra, e ele não é regido pelos seus prazeres, ele não é regido pela sua lascívia, pela sua luxúria, ele não é regido por fornicação, por prostituição, por adultério, ele não é regido por agressividade, por abusos, ele é regido por uma consciência de quem ele é. Ele se lembra por que Deus o criou, ele se lembra porque que Deus o fez, e à medida em que ele caminha, ele é movido por essa lembrança. Ele vai fazer o negócio no carro, ele vai fazer o negócio no trabalho, e ele vai constantemente se lembrando como que um homem à luz de Deus faz um negócio, como que um homem à luz de Deus trabalha, como que um homem à luz de Deus trata a mulher, como que um homem à luz de Deus trata os filhos, como que o homem à luz de Deus lida com as tentações. À medida em que ele vai caminhando na vida, ele não se perde, ele não tem amnésia de quem ele é, ele não se esquece qual é o seu propósito. Este é o sentido da palavra macho, segundo as Escrituras. E a grande verdade é que a grande tragédia social passa quando os homens esquecem de quem eles são. A grande tragédia feminina social é quando as mulheres esquecem de quem elas são, de quem elas são. E esse texto vem dizer: coragem, ser homem, ser homem. Antes de eu fazer algumas aplicações gerais para toda a igreja, eu gostaria de compartilhar algumas estatísticas preocupantes que vêm para alertar o seu coração, homem, a respeito da sua masculinidade, a respeito da sua masculinidade. Me ajude aqui, não está indo. Não foi? Ok. Estatística sobre masculinidade. Vai ter de passar para mim que não está funcionando. Foi. 85% de todas as crianças que apresentam desordem comportamental vêm de lares sem pai. Converse com os professores de escolas primário, ensino fundamental, e pergunte sobre as crianças que causam mais desgastes pelos seus comportamentos de rebeldia. E faça eles realizar um mapeamento para verem como que é essa casa. Como que é a posição desse pai dentro deste lar? 63% de suicídios de jovens são de lares sem pai.
71% de adolescentes grávidas não tem pai presente. O período que uma criança gastará diante de uma televisão e internet é muito maior que o tempo em que ela conversará com o seu pai durante toda a sua vida. Se você somar a exposição que ela ficará diante de um aparelho digital ao longo da sua infância, essa carga horária será superior ao tempo de diálogo em que essa criança terá com seu pai a vida inteira. A vida inteira. 80% de estupradores com problemas de ira vêm de lares sem pai. 71% de todos os casos de abandono escolar no ensino médio vêm de lares sem pai. 85% de todos os jovens em prisões vêm de lares sem pai. E essa é uma das estatísticas mais trágica e dolorosa da nossa nação. 1 em cada 4 crianças brasileiras não tem o nome paterno no seu registro de nascimento. Existe uma crise de humildade. Aquela imagem do meio, você se lembra quando houve aquele acidente daquele jornalista Boechat que faleceu? E houve essa carreta que se envolveu nesse acidente e viralizou porque você tem ali uma mulher que está querendo tirar o motorista entre as ferragens. A mulher está gritando, pedindo me ajuda, e ao lado você tem um homem com um celular filmando a cena. Mas essa foto, ela representa a realidade de muitos lares, aonde que as mulheres estão ali com todo o seu empenho, estão ali com todas as suas forças, estão ali com toda a sua dedicação, enquanto o homem está em algum momento no mundo da lua, no seu próprio mundo, Muitos homens negam a crescerem. Muitos homens, eles decidiram a serem orientados unicamente pela sua própria genitália. Ele tem dificuldade de lidar com a vida como homem, como alguém que Deus colocou na terra para solucionar problemas. É interessante que existe uma tribo na África que todo jovem, quando ele vai casar, antes de ele casar, ele precisa matar um leão para mostrar sua garra, para mostrar o seu instinto protetor para com a sua família. Estava lendo ainda hoje de uma família que se muda no meio da noite, sem o filho saber, porque o filho já estava chegando na casa dos 40 e não queria trabalhar, só queria comer, só queria dormir, jogar videogame e sugar os seus pais. Sabe o que os pais fizeram? Mudaram no meio da noite sem o filho saber. Quando o filho acordou, a casa estava vazia, ponto. Existe uma geração que está crescendo. Os camaradas não querem compromisso. Os camaradas querem sexo livre. Eles não querem casar. Eles não querem assumir responsabilidade com a mulher. Eles não querem assumir a responsabilidade do seu próprio lar. Eles são governados. O que existe hoje, o que nós chamamos de viúvas esportivas. Porque são mulheres que perdem os seus maridos para o futebol. O camarada, ele tem a capacidade de jogar bola com seus amigos no dia do aniversário da esposa. O filho está de aniversário, ele tem a capacidade de nada. É um Deus, é o ídolo dele. Faça sol, faça chuva, o futebol é a prioridade. Agora preste atenção, homens.
Quando Deus disse assim, não é bom que o homem vive só. Deus não deu para o homem uma mãe. Deus não deu para o homem um pai. Deus não deu para o homem um amigo. Quando Deus disse, não é bom que o homem vive só, Deus deu uma esposa para ele. Porque numa escala de valor, nessa horizontal, nada é mais relevante e importante na vida de um homem do que uma mulher. Isso significa dizer que se alguém está trocando amigos em detrimento do casamento, está trocando pais em detrimento do casamento, está trocando família, está trocando trabalho em detrimento da família, qualquer outra coisa que está a atropelar a honra da sua mulher, a dignidade da sua esposa, este tal está na contramão dos propósitos de Deus. Por isso que Davi vai dizer a Salomão, Salomão, coragem, coragem para você ser homem, coragem para você assumir as suas responsabilidades. Biblicamente, o homem é aquele que deve ser o cabeça dessa casa. No cabeça fala dessa liderança espiritual. O homem é aquele que deve ser o porta-voz de Deus para essa casa. O homem é aquele que deve ser a voz de Deus para este lar. O homem é aquele que, como Noé, ele vai andar com Deus para ouvir Deus e construir a arca para livrar a sua família dos dilúvios da vida. Homem, você precisa andar com Deus. Homem, você precisa ter experiência com Deus. A sua casa, a sua esposa, os seus filhos precisam descansar em paz, que o seu marido, que o seu pai está na presença de Deus, sendo um instrumento de bênçãos na vida desta casa, na vida deste lar. Quando Adão é criado por Deus, Deus olha para Adão e disse, Adão, cultivai o jardim e protegei o jardim. A palavra cultivar fala de você ampliar, de você expandir, você maximizar aquilo que Deus te deu. Isso significa dizer que Deus colocou na mão do homem a capacidade de fazer crescer, a capacidade de multiplicar, a capacidade de prosperar tudo que está na sua mão. Esta mulher, ela precisa crescer, esta mulher precisa expandir, esta mulher precisa melhorar a partir da maneira com que ela é tratada por este marido. Aí o marido diz, pastor, eu já cumpri isso, porque quando eu casei com a minha esposa, ela tinha 65 quilos e agora ela cresceu. Não. Essa mulher precisa melhorar emocionalmente. Essa mulher ela precisa crescer espiritualmente. É interessante que nos Estados Unidos, quando vai se atender uma criança, vai se atender uma mulher, a primeira pergunta que eles fazem, você se sente seguro na sua casa? Você se sente seguro? A sua casa é um ambiente seguro? Não, gente, não. Esse índice de homens violentos, homens abusadores, isso não é nem de longe o formato do que é ser homem segundo as Escrituras. Salomão, coragem, ser homem. Davi é aquele que tinha autoridade para falar sobre coragem, porque ele entra no cenário de Israel como alguém que enfrentou um gigante, como alguém que encarava urso, que encarava leões. Davi tinha um currículo de alguém que sabia qual era o calor da batalha, qual era o calor da guerra. Coragem, ser valente. E quando eu falo de ser valente, eu quero me lembrar dos valentes de Davi. E o que é ser valente? Eu quero olhar para os valentes de Davi
e tirar 4 lições sobre o que Davi quis dizer a Salomão sobre ser valente. Em primeiro lugar, os valentes de Davi. Você vai encontrar um homem chamado Adino. E este valente chamado Adino, ele vai enfrentar 800 homens. Você sabe o que é um valente com uma espada e com uma lança. E de repente ele se depara com um exército de 80 homens. E ele vai encarar esses 80 homens. Ele não vai fugir, ele não vai retroceder. E a Bíblia diz que ele os feriu. Ele os colocou em retirada. Em primeiro lugar, ser valente não fala dessa força bruta, dessa ofensividade, não fala dessa agressividade. Ser valente, em primeiro lugar, significa de você não recuar quando estiverem diante de uma batalha que é maior do que você. Diga comigo, ser valente é não recuar diante de batalhas que são maiores do que eu. Ser valente, não recue quando estiver diante de batalhas que são maiores do que você. Você pode estar diante de circunstâncias que é maior do que você. Talvez você venha de uma família muito problemática. Talvez você enfrenta dias problemáticos. Talvez você venha de um contexto familiar de muitas complexidades. Talvez você enfrenta muitos desafios na sua área moral, na sua área de caráter, na sua sexualidade. Talvez você enfrenta muitos desafios na sua área espiritual. Você levanta todos os dias, você se esforça, você se dedica, e quando você olha para a vida, você enxerga gigantes, você enxerga um exército que é muito maior do que as suas forças aparentemente, mas você não pode retroceder, porque essa batalha é maior do que você. Talvez você, mulher, levanta nesta casa e você olha para os desafios deste lar e você diz, isso aqui é muito maior do que eu. Você olha para o marido que está em algum vício, você olha para os filhos que estão rebeldes, você olha para a esposa que não vive o seu melhor momento, você vai para o trabalho, a sua empresa não vive o melhor momento, tem perseguição de colegas, tem perseguição de um patrão, você olha para a vida, os seus negócios não vão bem, as coisas estão emaranhadas, as coisas estão atrapalhadas, e parece que as coisas vão de mal a pior. Você olha para a vida e as coisas, as batalhas são maiores do que você, mas você precisa de coragem. Esta noite Deus te traz aqui, diz, ser valente, não volte para trás, não recua, quando as batalhas são maiores do que você. Muitas pessoas saem pela janela do casamento, muitas pessoas saem pela janela do matrimônio, quando as coisas se complicam, quando as coisas se embaraçam. Muitas pessoas desistem, abandonam filhos, abandonam esposa, abandonam marido, abandonam trabalho, abandonam igreja, abandonam todo mundo, parentes, familiares. Eles abandonam pensando que o segredo da vida é fugir. Quando as coisas acontecem, quando os problemas surgem, o segredo é fugir. Ser valente. A vida não dá mole, a vida não é para covarde, o pódio não é para quem é da geração Nutella, o pódio é para quem tem coragem, é para quem levanta, olha para a vida e diz, essa batalha é maior do que eu, mas quem está comigo é maior do que esta batalha, quem está comigo é maior do que este gigante. Eu vou no poder do nome do Senhor, eu vou enfrentar esta tentação, eu vou enfrentar este mal, eu vou enfrentar este gigante, eu vou enfrentar esta Jericó, eu vou enfrentar esses leões, porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor. O que é ser um homem valente? O homem valente é aquele que não recua. É aquele que não recua.
a coisa está feia, mas eu não vou me acovardar. Eu vou enfrentar isso de frente. Eu vou enfrentar esse caos. Eu vou enfrentar essa tempestade. Os navios, eles estão seguros nos seus portos atracados. Mas quem disse que os navios foram criados para ficarem atracados? Maré mansa não faz marinheiros habilidosos. A vida exige coragem. A vida exige valentia, garra de viver. E você homem, você pai, você mãe, você é chamado por Deus para inculcar na vida do seu filho e da sua vida essa vida de coragem. De coragem. Nós corremos um risco de uma geração que, quando recebe um não, já quer tirar sua própria vida. A gente vive em um tempo em que, se receber hoje, a gente vê situações que falam, meu Deus, parece que na época de infância, na época da minha infância, da sua infância, eu não sei, parece que a gente era mais de ferro, gente. As nossas brincadeiras, meu Deus do céu, quem aqui traz cicatrizes? Cicatriz da sua infância, correndo atrás de pipa, entrando debaixo de arame farpado, e a gente andando carrinho de rolimã, e o pé todo estraçalhado, jogando bola e chutava pedra. Quem aqui é dessa época? Meu Deus do céu, gente, pensa numa coisa assim, que não matou a gente. Não matou a gente hoje. É uma geração que com qualquer coisa, assim, é como se fosse uma porcelana. Se você olhar feio, já entra numa depressão. Já entra numa depressão. Se a menina falar não para esse menino, ele dá um surto, capaz de matar essa menina em nome de um amor. Porque ele nunca aprendeu a perder. Ele nunca aprendeu a ir para a vida com garra, apesar das perdas. Eu vou me levantar, eu vou vencer no nome do Senhor Jesus. Eu posso perder uma batalha, mas eu não vou perder a guerra. E nós, homens, somos convocados pelas Escrituras em sermos esses homens, mas gerar filhos assim. O Alejandro Caleb, uns anos atrás, nós colocamos ele numa aula de natação. E o Alejandro, ele nadava igual aquele machado de Eliseu quando caiu na água, né? E aí, uns 15 dias que ele estava lá, não tinha nenhuma noção de natação, nenhuma noção. A professora chegou para nós e disse assim, olha, vai ter uma competição ali, e eu queria que o Alejandro participasse. Eu disse, mas o Alejandro não sabe nadar. Eu disse, não, nós vamos focar nele, e ele vai conseguir competir. E ele, pai, eu quero participar, pai, eu quero participar, pai, eu quero participar. Então tá bom, então escreve ele aí. Passou-se uns 30 dias, dia da competição. Chegamos lá, escola de natação assim, lotado de pai, de parente. E houve algumas competições antes dele, segundo etário. E tinha uns meninos que nadavam ali, ele viu os meninos nadar igual um peixe. Pensa em mim que entrava igual um Malcolm Phelps e voltava aquela coisa, e foi subindo aquela pressão. Aí ele me chamou bem assim no canto, e disse assim, pai, eu estou sentindo, pai, de não participar. Aí eu te digo assim, meu filho, é o seguinte, ó. Você tem todo o direito de não participar. Até porque você chegou aqui ontem. Mas deixa papai te dar um conselho. Se você fugir agora por causa da pressão, você corre um risco disso virar um hábito. Todas as vezes que você se sentir pressionado, você vai querer fugir. Você vai querer fugir do trabalho, você vai querer fugir do relacionamento, você vai querer fugir da vida. Meu filho, encara, cara. Independente do resultado, não vai mudar nada do que papai sente por você. Encare. Tá bom, pai, eu vou participar. E foi.
Entrou então lá na competição e foi. Quando ele terminou a competição, eu e Marceline recebemos ele assim na chegada, e eu dei um abraço nele. Eu disse: meu filho, parabéns! Parabéns, porque você chegou em terceiro lugar. Quando ele ouviu isso, ele ficou vibrante. Mas pai, eu cheguei em terceiro lugar. Eu falei: viu, meu filho, como valeu a pena você ter com garra, com coragem, não ter desistido. E ele ficou com aquela vibração, e chegou na hora de entregar as medalhas. Ele recebeu a medalha dele, e quando ele desceu do pódio, ele meio assim, sem graça, chegou para mim e disse: pai, o senhor disse que eu fiquei em terceiro lugar, mas só competiram 3. Meu filho, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, vai em frente em nome de Jesus, meu filho. Vamos para frente. A vida é assim, tem dia que você chega terceiro, no último. O importante é que você não desistiu, você não correu da batalha. Tudo que o inimigo quer é que você corra dessa batalha que você enfrenta na sua família, no seu casamento, nas suas emoções, e dá uma impressão que você não vai conseguir, porque essa batalha é maior do que você. Mas eu venho esta noite, em nome de Jesus, ministrar no seu coração que a força do Senhor te envolverá, a graça de Deus encherá o seu coração, e você vencerá as batalhas em nome do Senhor Jesus. Quem crê nessa palavra, diga amém. O segundo valente, como que eu posso ser valente na vida? Eleazar é um homem que ele começa a lutar, e o texto fala que a sua espada ficou grudada em suas mãos. Então nós vamos perguntar: como que uma espada ficou grudada nas mãos desse homem? Será que foi por causa de super bonde? De jeito nenhum. Ele começa a lutar, e começa a sangrar a sua mão. E de repente, esse sangue coagula nas suas mãos. Está em carne viva, está coagulando, mas ele não larga a espada. Diga comigo: ser valente é não parar, porque está doendo. Isso é ser valente, isso é ser um marido valente, é ele não desistir quando a batalha é maior do que ele. Ser um marido valente é ele não parar de lutar porque está doendo, só porque foi ofendido, só porque foi perseguido, só porque foi maltratado, só porque foi traído. Não, está doendo, mas eu não vou parar. Está doendo, mas eu não vou retroceder, eu não vou desistir da promessa de Deus, eu não vou desistir da aliança de Deus. Está doendo, tá. A vontade é sair correndo e nunca mais olhar para trás. A sensação que dá é que não está valendo a pena. Mas Deus está dizendo: ser valente, coragem. Por mais que você está fraco, por mais que você está exausto na vida, pelos seus esforços, pela sua dedicação, a Bíblia diz: coragem, ainda que esteja doendo, coragem. Você me entende? Diga amém. Eu termino dizendo: coragem. Em último lugar, aparece de 3 outros valentes de Davi: Samar e outros. Quando Davi disse para eles: estou com vontade de tomar a água de Belém. Oh, que saudade da água de Belém. Davi vai dormir, e no meio da noite, 3 dos seus valentes saem do arraial e vai lá em Belém. Belém estava sendo ocupada pelos filisteus, só terra inimiga. Eles vão lá, enfrentar todo o perigo do inimigo, pega água na cisterna em Belém, e pela manhã
Quando Davi acorda, lá estava a água de Belém. Sabe o que eu aprendo que é ser valente? Ser valente é você fazer além da sua obrigação. Davi não pediu para eles. Davi apenas relatou o que ele queria. Mas ele não mandou ninguém, ele sabia do perigo iminente. Mas ser valente não é você fazer apenas aquilo que é lhe mandado. Ser valente não é você andar apenas segundo a linha da obrigação. Ser valente é você surpreender as pessoas. É você fazer aquilo que foi muito além do que te foi pedido. Isso é ser valente. Ser valente, vamos para a parte prática. Ser valente é a esposa que diz assim para o marido: meu bem, tem como você lavar as louças? Ser valente é ele lavar as louças e guardar as louças. Meu bem, tem como você passa só uma vassoura ali, enquanto eu estou... Aí ele passa a vassoura, ele passa o pano. Meu bem, tem como você só pegar a roupa da máquina? Por favor. Ser valente é você pegar a roupa da máquina, é você dobrar as roupas e você guardar no guarda-roupa. Nenhuma mulher vai falar amém, não é? Não. Ser valente é você ir para a vida além do que é obrigado. Além do que é obrigado. Deixa eu te dar um conselho. Quando você for fazer um negócio, faça além da sua obrigação. Não tem aquelas pessoas que ele vai comprar um carro, ele chora, até o preço descer no extremo. Não tem aquelas pessoas que elas só vivem de momentos ruins dos outros. Ele só compra carro de quem está vendendo o carro enforcado, porque precisa pagar uma cirurgia, porque está mudando, precisa de dinheiro rápido. Aí ele vai e pega essas pessoas só no sufoco para tirar proveito da necessidade do outro. Eu teria vergonha de ser essa pessoa. Então eu vou te dar um conselho. Quando você for fazer um negócio, você combinou, combinado não é caro. Combinamos aqui X, dá um valor a mais. Chegou um motoboy lá para levar uma coisa que você pediu, dá 2 pila a mais. Furou o pneu do carro, quanto que é? 20 pila, dá 20 pila e 10 centavos, mas pelo menos 10 centavos, mas faz alguma coisa que é além da obrigação. Surpreende a pessoa. Eu vou te dar um conselho aqui, um conselho prático. Ainda essa semana, em algum momento lá do dia, do nada, pega um creme, pede para sua esposa sentar no sofá, pega os pés dela e começa a fazer massagem no pé. Ela vai pensar que Jesus está voltando. Não é a massagem no pé que vai impressioná-la, mas é porque ela não esperava. Ela não esperava. Faz um teste essa semana lá no seu trabalho. Leva um copo de água para um colega de mesa, para o seu gerente, um copo de água assim, sem ele pedir. Fala assim: toma aqui uma água. Experimenta viver a vida, não a partir da obrigação, não a partir daquelas coisas, das regras da vida. O amor vai muito além, E nós vamos perdendo a oportunidade de surpreender pessoas, de surpreender a esposa, de surpreender o filho, de surpreender os pais, de surpreender amigos.
Faça além da sua obrigação. Não pediu, eu não tinha o meu dever de fazer, mas eu faço porque amo. Eu faço porque eu quero demonstrar o meu compromisso, eu quero demonstrar a minha aliança, a minha lealdade, eu quero demonstrar o quanto que eu te honro, o quanto que você é importante na minha vida. Isso é ser valente, isso é coragem. Isso é um homem de coragem, isso é uma mulher de coragem. Você me entende? Diga amém.